Então, nossos dois últimos estudos foram sobre Jesus. Creio em Jesus Cristo. E aí foi falado sobre Jesus homem e Jesus Deus. Todo mundo entendeu? Eu sei que o entender é aquela que a gente sempre fala. A gente entende com parte do que é. O nosso intelecto ele consegue atingir só um pouquinho de toda a complexidade que é Deus. Nós não temos essa capacidade dentro de nós, porque Deus é infinito. Mas conseguimos absorver alguns conhecimentos a respeito de quem Deus é e, consequentemente, de Jesus, que Jesus é Deus, né? Você pode declarar aí, Jesus é Deus, e Jesus é homem. E eu sei que durante muito tempo, eu fiquei com essa coisa na minha mente, talvez, né? Eu acho que não é privilégio meu. Como assim? Como ele é Deus e homem ao mesmo tempo? E essa dúvida não é só minha e não é só sua. Essa dúvida ela vem desde o início do cristianismo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho ainda sobre essa questão. A gente vai pegar a ideia de tudo que a gente estudou de Jesus Deus, Jesus homem, e vamos falar do Jesus, o Deus homem. Tá? Então é a unipersonalidade de Jesus. E aí, né, só para a gente começar lendo aí, eu leio Romanos 8, no verso 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Amém? E aí, lê só mais um. Filipenses 2, também um texto bem conhecido nosso. Filipenses 2, a partir do verso 6 ao 11. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, esses textos aqui, eles falam exatamente dessa questão de Jesus homem e Jesus Deus. A gente percebe que Paulo, falando ali em Romanos, fala que Deus enviou seu Filho. Então, o próprio Deus, a semelhança de homem pecador. Ele pôs aqui a semelhança porque Jesus não pecou. Amém? Então, semelhança de homem pecador, ele foi homem e semelhante a nós, mas sem pecado. Tá? Isso a gente já falou, eu só estou dando uma reforçadinha. E aí, em Filipenses, sendo Deus, se humilhou tomando a forma de homem. E foi obediente até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome, e no final, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele começa o texto falando de Jesus como Deus, põe ele como homem, e continua no final como Jesus é Deus. Então ele não deixou de ser Deus. Ele era Deus, se tornou homem e continuou sendo Deus. Tá? E aí, como eu falei no começo aqui, essa questão, essa dúvida e esse problema de entender essa questão não é um privilégio nosso. Isso já vem desde o começo. Então eu quero falar aqui sobre alguns pensamentos errados que passaram pela história da igreja. E aí a gente pode pensar, mas por que isso é importante? Por que eu vou estudar isso? Porque a partir desses pequenos erros, né, que no começo eram pequenos e se tornaram gigantescos, a igreja se dividiu. E nós temos aí religiões, seitas espalhadas pelo mundo no decorrer da história, por causa de teólogos, bispos, pastores que entenderam errado e começaram a pregar uma mensagem errada a respeito de Jesus, Deus homem.
Então, a gente acaba tendo uma postura muito assim, não, falou, então tudo bem, eu entendo, acredito, e não preciso me aprofundar nesse conhecimento. Mas a gente entende que a gente vive num mundo onde as pessoas nos questionam demais. É ou não é? E se você chega e fala para qualquer um, não, porque eu creio num Deus único. Ah, legal. E eu adoro Jesus. Aí o cara, opa, você não falou que cria num Deus só? Como você cria num Deus só, mas você tem o Deus Pai, Deus Filho? Ah, e tem o Espírito Santo também. Ah, então você crê em três deuses? Não, é um Deus só. E se a gente não explica direito, o pessoal, então você é louco. Não é verdade? E foi o que aconteceu lá atrás. Então, o primeiro que eu quero falar aí é do ebionismo. Tá? O ebionismo, ele surgiu lá no final do primeiro século. Né? O ebionismo vem do hebraico lá, né? E ele surgiu exatamente no meio da igreja dos judeus. Tá? Aí, a grande questão é, os judeus, eles sempre foram monoteístas, né? Sempre, porque Deus falou, adorarás somente a mim, não fará outros deuses, somente ao Senhor teu Deus darás culto, que está lá em Êxodo. E eles tinham essa preocupação. Claro, a gente sabe que na história de Israel, vários desvios, mas sempre acabavam voltando. E aí, os cristãos lá de Israel, eles começaram a pensar exatamente nessa questão. Mas nós adoramos um único Deus. E como que a gente vai começar a adorar Jesus agora também? E aí eles ficaram preocupados e provavelmente com a pressão dos outros judeus. Vocês estão pecando, vocês estão idolatrando. E eles com essa preocupação de não entrar na idolatria, eles, então tá bom, então é o seguinte, então Jesus ele não era Deus. E eles desenvolveram a teoria de que Jesus ele era um homem comum, que foi cheio do Espírito Santo no batismo dele. Sabe quando Jesus é batizado, que vem o Espírito, abre os céus e Deus fala, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então eles acreditavam que ali, então, Jesus era um homem, nasceu normal, como eu e você, viveu a sua infância, cresceu lá, normal, mas ele era um homem muito correto, que seguia a lei de Moisés. Então, porque ele seguia à risca a lei de Moisés, Deus resolveu colocar o Espírito dele em Jesus e ele se tornou especial. Mas aí lá no Calvário o Espírito Santo sai de Jesus e deixa ele como homem comum novamente. A gente já vem estudando, já na hora nosso alerta já acende aí falando, aí tem alguma coisa errada. E a grande questão é, se a gente já estudou isso, se Jesus não era Deus, como que nós podemos ser salvos? E aí os ebionistas, não, pela observância da lei. Se você observar a lei, então você é salvo. Ou seja, então para que Jesus, para que a cruz? Para que a cruz? Voltou ao judaísmo novamente. Então eles se denominavam cristãos, mas que não criam no Jesus Deus. Tá? E aí você pode pensar, isso daí aconteceu só lá na época. Ainda bem que não tem mais hoje. Tem. Isso foi no primeiro século, mas esse tipo de ensino, ele foi permeando a história. E hoje, no Brasil, nós temos, de novo, uma igreja que tem dado ênfase na lei de Moisés e não no sacrifício de Jesus. Isso está bem comum. Talvez você já tenha até ouvido, ido em alguma igreja, ouvido alguma pregação. Eles não negam a divindade de Jesus, como os ebionistas nessa época. Eles continuam falando que Jesus é Deus, mas que a salvação está na observância da lei. Então, no fim das contas, tira o foco de Jesus e coloca na lei. Tá? Então, é uma coisa que aconteceu lá atrás, mas que acontece hoje. E nós precisamos tomar muito cuidado para não deixar que essa ênfase no Jesus, Deus, homem, se perca. E a gente coloque a nossa ênfase na observância de uma lei, numa prática qualquer que seja. Tá? A gente tem visto igrejas aí que têm adotado todos os rituais, inclusive, do Velho Testamento, tirando totalmente o sacrifício absoluto de Jesus lá na cruz, como se nós precisássemos fazer, só falta começar a sacrificar animais, que eu acho que vai ser meio difícil, mas
eles já observam até as festas dos judeus, todas as coisas, da mesma forma, mas colocando a ênfase da salvação e do cristianismo nessas coisas. Tá? Então nós não podemos deixar, né? Isso aconteceu lá em Gálatas, e Paulo foi enfático com os Gálatas para não deixar os judaizantes estragarem o Evangelho, porque o Evangelho é pela fé no Filho de Deus, e nós somos salvos pela graça. Amém? Então esse é o primeiro. O segundo, o gnosticismo. O gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Tá? Então, eram cristãos também. E isso também surgiu no primeiro século. Então, a gente percebe, era no comecinho da igreja. O negócio estava fresquinho. Ali, fazia poucos anos que Jesus tinha morrido, ressuscitado. E aí surge no meio da igreja. Né? Eu quero deixar isso bem claro, que todas essas coisas que a gente vai falar não surgiram fora da igreja e tentando atrair as pessoas. Não, surgiram dentro da igreja. Tá? Foram coisas que aconteceram no meio dos cristãos. Então esses caras, eles influenciados pela filosofia grega principalmente, eles pegaram esse termo gnose, que é o conhecimento, e eles falaram que alguns deles, então no meio da igreja, alguns receberam o conhecimento, que era para interpretar as escrituras de forma correta. Então, como se Deus escolhesse alguns para receber o conhecimento e interpretar de forma correta as escrituras. E nisso, claro, né? Pensa num grupo de pessoas falando que eles são especiais, que eles têm algo especial de Deus, que eles têm a palavra. E a gente vê que a Bíblia é tão clara na questão de que nada pode ser acrescentado, a Bíblia não pode ser alterada. Então, qualquer grupo de pessoas que acha que tem algo especial, não, porque Deus me revela. Você já ouviu alguma coisa assim? Alguém falando, não, isso não está na Bíblia, mas Deus me revelou. Ou então pega qualquer texto, não, isso aqui quer dizer algo que nunca ninguém falou. Tem alguma coisa errada aí. Porque vamos pensar no hoje, se em 2000 anos de cristianismo ninguém pensou nesse texto da forma como você pensou, tem alguma coisa errada, né? Tantos homens, né, de Deus, cheios do Espírito Santo, nunca entenderam esse texto dessa maneira. Nós somos, Deus sim, Deus escolheu eu para interpretar o texto dessa forma. E era exatamente o que esses caras faziam. Tá? Então é bem parecido com coisas que acontecem hoje. Tem vários homens se levantando aí, dizendo que eles têm a nova revelação de Deus. Alguém já ouviu isso? Já viu uns pastores aí, apóstolos, que nós temos a nova revelação de Deus. Coisas que Deus nunca revelou a ninguém, Ele me revelou. Então temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E o que acabou acontecendo com eles é que, exatamente por causa dessa mistura e dos seus pensamentos, da autonomia que eles deram aos seus próprios pensamentos, eles começaram a misturar com outras coisas. É o que a gente chama do sincretismo religioso. Então eles pegaram um pouquinho do judaísmo, pegaram um pouquinho do paganismo, de todas as religiões, dos romanos, dos gregos, da mitologia grega, foi absorvendo tudo. E eles chegaram, e aí vamos chegar no nosso ponto, que é Jesus. O que eles pensavam de Jesus? Jesus era uma emanação de Deus. Deus era absoluto, no universo, puro, santo, perfeito. E ele foi se emanando, né? Dando como se fosse projeções de Deus. 30 projeções de Deus, e cada vez elas foram se distanciando da essência de Deus, até que se criou a matéria, que é o mundo. Então, o mundo é uma emanação, a matéria é uma emanação já não tão perfeita de Deus. Viagem, né? E aí, Jesus era simplesmente mais uma emanação de Deus, que estava longe da perfeição de Deus. Então, Jesus era uma emanação entre a perfeição de Deus e a matéria. Já vimos que isso não faz o mínimo sentido, né? E as coisas que eles falavam ainda eram mais complexas, mas eles acabavam ficando muito parecidos com os ebionistas, que eles falavam também que no final, então, Jesus, ele era um homem,
e aí ele recebeu essa emanação do Logos de Deus. Ele recebeu nele, mas também no Calvário o Logos foi embora. Então, deixou de ser Deus. Tá? Então, a gente já pode refutar essa ideia. Ok? Terceira que a gente vai ver. Monarquianismo. Todos uns nomes complicadinhos, né? Mas o monarquianismo se divide em dois. Tem o monarquianismo dinâmico, que é marcado por essa palavra adocionismo, que tem a ver com adoção. Nós já estudamos Deus Pai, nós entendemos, de acordo com as Escrituras, que nós somos filhos adotivos de Deus. Deus, por sua graça, nos adotou como filhos. E o que esses monarquianistas dinâmicos falavam? Jesus também era adotado. Jesus era um homem normal, como nós, que foi adotado por Deus. Ele foi o primeiro, por isso que ele é o primogênito, como as Escrituras falam. Então, eles baseavam até nas Escrituras. A preocupação deles também era o monoteísmo, ter um Deus só. Então, Jesus não era Deus, ele era um homem como eu e você, e foi o primeiro a ser adotado, e depois nós pudemos ser também. Por isso que ele é chamado do nosso irmão, como as Escrituras falam, mas falando que Jesus não era Deus. Tá? E isso daí surgiu no século III, tá? Por volta do ano 260. Mas foi condenada, graças a Deus, no Sínodo de Antioquia em 268. Tá? Então a gente percebe, essas coisas elas entraram na igreja, mas a igreja refutou todas elas. Mas, de uma forma ou de outra, esses ensinamentos continuaram migrando de um lugar para outro. E se a gente ver, a gente vai encontrar ainda pessoas que falam que Jesus era adotado, como nós. Você já deve ter ouvido, né? O visto foi bom, né? Você já deve ter ouvido pessoas falando que Jesus foi um grande profeta, um grande homem sábio. Tem o kardecismo, inclusive, fala que Jesus ele reencarnou tanto que ele chegou no Cristo, que todos nós um dia chegaremos. Inclusive do kardecismo estão aqui, surgiram dentro da igreja, porque começaram a querer reinterpretar as Escrituras, dando um novo sentido para ela. Tudo bem? Existia também o monarquianismo modalista. Eles já eram patripassionistas. O que significa isso? Deus é um só. Tá? Então, Deus é único, só temos um Deus. E o que é então Jesus e o Espírito Santo? Como se fossem máscaras de Deus. Então, Deus é um só, e aí em Jesus ele simplesmente é como se ele fosse um ator, né, e um personagem. Jesus é um personagem de Deus, o Espírito Santo é outro personagem. Então, por que o patripassionismo? Eles acreditavam que quem morreu na cruz foi o próprio Deus Pai. Coisa estranha, né? Como que Jesus lá na cruz fala, né, meu Deus, por que me desamparaste? Com quem que ele estava falando, então? Então a gente percebe, é só ler um pouquinho as Escrituras que você percebe que essa teoria é refutada. Mas eles acreditavam nisso, para continuar mantendo o monoteísmo, continuar falando que Deus era um só, então era melhor, em vez de falar... né? Então o que eles falam aqui? Na verdade, aqui ele já é diferente. Em vez de eles falarem que Jesus não era Deus, eles afirmavam que Jesus então não era homem. Jesus era o próprio Deus Pai, com uma roupa, com uma máscara aqui na Terra. Tá, isso tem um pouquinho a ver com a ideia da mitologia grega também, pegou um pouquinho emprestado, né? O Deus que vem para a Terra e toma um personagem humano para andar aqui na Terra, mas depois ele volta. Tá, então, a gente percebe que aí acaba acontecendo também um sincretismo, né? Acaba absorvendo coisas da mitologia. Aí você pensou que morreu? Não. Existe uma igreja, não sei se alguém aqui conhece, que é dos unicistas pentecostais. Eles pregam exatamente isso. E está espalhada no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A igreja Voz da Verdade. Creem nessa daqui também. A igreja local do Etnesli, na Coreia, que é gigantesca, crê na mesma coisa. O Tabernáculo da Fé, aqui no Brasil também, crê nessa mesma coisa.
Então a gente percebe, nossa, isso daí aconteceu lá no século III. Não, aconteceu lá e está presente hoje aqui. Então é complicado, né? Percebe que esse tipo de coisa segue a história. E a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar que qualquer pedacinho disso entre na nossa mente. Porque a gente percebe um negocinho que a gente desvia, né? A gente gosta de pensar muito na questão do navio. Pensa no navio que tem uma rota a trilhar de um ponto A ao outro e ele desvia meio grau. Você fala, quase nada. Se ele andar só 1 quilômetro, ele quase não mudou a rota. Se ele andar 1000 quilômetros, ele vai chegar em outro lugar, que nada a ver de onde ele queria. Tá, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Estão entendendo? Tranquilo? Outro ponto é o arianismo. Ário ele foi um bispo, tá? Ele viveu entre 250 e 336. Então começou no século III do 4. E ele era um cara muito um grande teólogo da época, então ele tinha muita influência. E ele também preocupado com isso, com essa questão do monoteísmo, de Jesus é Deus, e não sei como nós vamos adorar dois deuses. E ele acabou falando que então existe só um Deus. E Jesus Cristo então não é da mesma substância do Pai. Jesus Cristo foi criado, Jesus é uma criatura, como nós. Um pouquinho superior, né? Superior a nós, mas abaixo de Deus. Então o que ele fez aí? Ele tirou a divindade e a unidade que nós cremos, ele anulou a trindade. Então, Jesus foi criado depois, tá? E coisas que eles falam, né? Então, o Filho era uma criatura, se é uma criatura, teve começo, logo, ele não é eterno, e nós declaramos, Jesus é eterno. E aí, é engraçado, porque ele estava preocupado com o monoteísmo. Só que a partir do momento em que Jesus é criado, e ele está acima de nós, o que acaba acontecendo? Mas ele não é da mesma substância de Deus, logo ele é outro Deus. Então, aí sim, caiu no politeísmo. Então, ele preocupado em adorar um único Deus, ele criou um outro. E aí nós não podemos. E aí a gente pode pensar, mas e nós? Como que isso influencia nós? Se nós dividirmos Jesus de Deus, nós estamos caindo no mesmo erro diário. Na nossa adoração, se nós acharmos que horas estamos adorando a Deus, horas estamos adorando Jesus, quando oramos a Jesus, não estamos falando com Deus, estamos falando com Deus, não estamos falando com Jesus, nós estamos caindo no mesmo erro diário. Nós estamos criando dois deuses para nós. E se a gente ainda colocar o Espírito Santo, que ele nem entrou nessa questão do Espírito Santo, então, o Espírito Santo é um Deus, Jesus é outro Deus e Deus Pai é outro Deus, nós não estaremos adorando um único Deus. Nós temos que entender que Jesus é da mesma substância que o Pai. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais disso. Agora, o que surgiu daí? Vocês conhecem muito bem o que isso aqui deu origem. Várias vezes pela manhã eles batem na sua porta. Testemunha de Jeová. Então a gente percebe, surgiu lá no século III também, e todo dia passam na sua porta querendo te pregar isso aqui. Tá, então o negócio também seguiu. Os Mormons também tiveram origem nisso, só que aí eles misturaram com mais coisas, inventaram uma história mais maluca, né? Mas também eles tiveram essa origem nesse ensinamento diário. Tá bom? Aí temos o apolinarismo, que é por causa de um cara chamado Apolinário, que era bispo de Laodiceia. Então Laodiceia a gente conhece, está na Bíblia. Esse cara era bispo de lá. Ele viveu entre 310 e 390, século IV. E ele falava, Cristo é totalmente divino. E ele tem 2/3 de um homem. Como que ele chegou nesse cálculo? É que é maluco, né? Jesus era totalmente Deus, mas tinha 2/3 de homem. O que Apolinário cria? Nós somos feitos de 3 partes, então nós somos o corpo, e ele divide a alma racional e a alma animal. Tá? Então, como se nós tivéssemos 2 almas. Era o soma, né? Ele pegou do grego o soma, que é o corpo, aí a psique e o pneuma.
Tá? Só para a gente entender um pouquinho esses nomes gregos aí, um pouquinho chato, mas só para você entender. E aí, o que era Deus? O que era Jesus, então? Jesus, ele tinha o soma, o corpo como nós, a psique, igual a nós, a alma animal, mas ele não tinha o pneuma. Ele tinha o logos, que foi substituído. Então, Jesus não era igual a gente. Ele era um homem diferenciado. Tá? E aí, refuta totalmente a ideia que está lá, que Jesus era como nós. A gente leu a semelhança do homem pecador. E essa semelhança aqui não quer dizer que ele era parecido, que ele tinha uma forma de homem, como o outro que falou que que Jesus era só um personagem. Não, Jesus era homem. E ele era totalmente homem, igualzinho eu e você. Porque se Jesus tivesse, né, essa parte que Apolinário falava, que nós temos a pneuma, mas Jesus não tinha, Jesus tinha o logos. E o logos, né, e a pneuma e o logos é a capacidade do raciocínio, da tomada de decisão. Então, se Jesus ele tinha uma tomada de decisão diferente da nossa, nós não podemos decidir como ele. Então, os ensinamentos dele cairiam por terra, concorda? Esse daqui, eu já vi muita gente falando isso, de uma forma um pouquinho velada, mas que Jesus não era exatamente como nós, porque ele era Deus. Quem já ouviu isso? É claro que Jesus não pecou, porque ele tinha uma parcela de Deus. Era exatamente o que Apolinário falava. Como que eu vou conseguir viver em santidade que nem ele? Não dá. Jesus pôde porque ele tinha o logos, que a gente não tem. Tá? Então, essa era a grande questão. Mais uma vez, tira a possibilidade de salvação. Porque se Jesus não era homem como nós, como que ele poderia nos salvar? Tá? Então, a gente percebe que todos esses erros aqui, eles acabam influenciando diretamente na salvação. A gente não está tratando aqui da doutrina da salvação, mas se você erra na pessoa de Jesus, você não entende a salvação. Você não pode ter fé, se você não. E aí a gente pensa, se a gente não tem fé em Jesus, nós não somos salvos. Que está escrito lá em João 3,16. Né? Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Crê no quê? No Filho de Deus como homem. Se a gente não crê dessa maneira, a gente não é salvo. Isso é sério. Então não é só, é um ponto de vista. Não, não é ponto de vista. Isso tem a ver com a nossa salvação. Então é muito sério. Tem a ver com a nossa eternidade. Tá? Um outro aí, Nestório. Então que deu origem ao nestorianismo, que viveu em 380 e 451. Ele era bispo de Constantinopla, uma grande cidade, importante também no Império Romano. E ele era adversário do Ário. Lembra que a gente falou do Ário, que falava lá que Jesus era criado? E ele era um cara completamente avesso ao Ário. Então ele era inimigo. Não, o Ário está errado. E aí ele desenvolveu a teologia dele e ele desenvolveu errado também. Tudo surgiu de uma ideia boa dele. Na igreja já tinha surgido o termo do grego Theotokos, que foi traduzido como mãe de Deus, para Maria. Todo mundo já ouviu. A igreja católica romana usa normalmente mãe de Deus. Isso surgiu lá no século III, esse termo. E Theotokos significa o quê? Foi traduzido como mãe de Deus, mas Theotokos significa portadora de Deus. Se a gente entender, realmente, Maria, ela portou dentro dela o próprio Deus. Se nós cremos que Jesus é Deus, então Maria carregou dentro dela o próprio Deus. Mas ele achava complicado, porque foi exatamente por causa desse termo que Maria começou a ganhar mais importância do que ela tem. A adoração a Maria começou exatamente por causa desse termo. E ele não pode, a gente não pode adorar Maria. Então ele falou, então esse termo está errado. A gente não pode falar que ela é portadora de Deus, mãe de Deus. Vamos chamar ela de Christotokos, a mãe, a portadora de Cristo. Correto? Correto. Porque ela era a mãe de Cristo, a portadora de Cristo. E então ele começou de uma maneira muito correta. Só que aí, claro, a igreja, principalmente a igreja de Éfeso, ela gostava muito do termo Theotokos, que é mãe de Deus.
E foi o lugar da igreja onde começou a adoração a Maria, foi em Éfeso. É engraçado porque a gente tem a carta aos Efésios aqui, que, né, Paulo fala coisas maravilhosas sobre Jesus, e é lá que começa a adoração a Maria. Na verdade, começou lá porque Éfeso, né, ela era a cidade de Astarote. Então a deusa, né, a deusa da fertilidade. Então aí eles só trocaram, né, uma deusa por Maria, mas era a mesma ideia. Tá, então eles absorveram a cultura deles e tentaram colocar a cultura deles dentro do cristianismo. Então quando surgiu o termo Mãe de Deus, perfeito, era isso que a gente precisava. E aí Nestório foi contra eles e falou, não pode. Começou num negócio bom, mas aí nesse meio tempo que as pessoas pressionando, não, porque é Mãe de Deus, não, é mãe de Cristo. Então aí o que ele começou a falar? Então Jesus, ele não era Deus. Exatamente. Ele não era consubstancial com o Pai, ele não era a mesma coisa, né? Ele era Cristo. Mas ele não era Deus? Não, então é o seguinte. Jesus eram duas pessoas. Porque ele ficou naquela coisa, não, como que mas se você está falando que Cristo e Cristo é Deus, então é a mesma coisa que Mãe de Deus. Ele, não, é que existe Jesus, Deus. E existe o Jesus, homem. Só que habitando no mesmo corpo. Então Jesus, ele tinha duas personalidades. Ele era bipolar. Olha como os caras conseguem, né? Viajada. Então Jesus, ele era homem, e ele tinha um corpo de homem, um pensamento de homem, personalidade de homem. Mas ele também era Deus e tinha personalidade de Deus. Eram duas pessoas habitando na mesma pessoa. No mesmo corpo. Então, mas aí como funciona? Qual vontade que dominava? A de Jesus homem ou a de Jesus Deus? Cada hora era uma. Quando Jesus estava com fome, era o Jesus homem. Quando Jesus realizava um milagre, era o Jesus Deus. E era uma combinação. Então, dentro da cabeça de Jesus, eles combinavam. Cada um é hora de um. A gente percebe que só de falar aqui já fica engraçado. Mas isso ganhou força naquela época. E vários seguidores, né? Que Jesus era duas pessoas e duas naturezas. Tá? Isso só para ir contrário. Ele criou uma teologia totalmente errada. E se Jesus eram duas pessoas, como que funciona isso? Imagina, Jesus ficar conversando com ele mesmo. Não faz. E aí surgiu um outro cara, que é o Eutico, que veio um pouquinho depois, que também, né, era lá de Constantinopla, e ele fez uma doutrina com relação ao Nestório. Não, você está errado, cara. Como a gente já pensou aqui, pensa. Está viajando? Então você está errado. E aí, ele falou, não é que Jesus eram duas pessoas e duas naturezas. Era uma pessoa só e uma natureza só. Uma natureza só? Ele não era nem homem nem Deus. Ele era uma fusão. Então, Jesus era um híbrido. Jesus era uma fusão de Deus e homem. Uma terceira coisa. Então, se Jesus não era Deus, ele não pode nos salvar. Se ele não era homem, ele também não pode salvar. Uma terceira coisa, não existe. Ele criou um ser novo. Mas, novamente, ele acabou caindo no erro do politeísmo. Se Jesus não é Deus, mas ele também não é homem, ele fica entre. É uma terceira coisa, é um híbrido. E no grego também, né? Dos semideuses. Tem um pouquinho do negócio dos semideuses. É quase um deus. Então, mas ele criou uma teoria completamente errada que envolve diretamente a nossa salvação também. Como que nós podemos ser semelhantes a ele se ele era outra coisa? Não dá. Existe um evangelho que eu já ouvi. Pessoas que apregoam que nós somos semelhantes a Jesus. Então é esse tipo de pregação. Mais ou menos. É que eles acreditam, o que o Eutico falava é que em Maria, porque fala que ela
Ela ela engravidou pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo entrou em Maria e ali criou uma fusão entre homem e Deus. Pegou a parte humana de Maria e entrou a parte de Deus e criou uma terceira coisa. Nós seríamos uma terceira coisa por consequência. Mas eles acreditam que no nascimento de Jesus tudo aconteceu ali. Então, era como se fosse um menino normal, mas que o Espírito entrou e mesclou e fez uma fusão de naturezas. Tá? Aí você pensa, e eles foram chamados monofisistas. Isso aqui ganhou grande força na igreja do Egito. O Egito aceitou a ideia de Eutico e aceita até hoje. Então a igreja cristã do Egito, que hoje é pequena, ainda acredita nessa teoria. E aí por que eu falei que ela é pequena? Porque só 10% do Egito é cristão, os outros 90% são muçulmanos. Porque quando o Islã chegou no Egito, a igreja aceitou de boa. Porque se Jesus era uma terceira coisa mesmo. Então, o Islã conseguiu achar espaço dentro do Egito, porque a igreja não estava fundamentada no que realmente Jesus era. E aí a gente vê hoje, 90% do Egito muçulmano, por culpa de um cara que ensinou a igreja errada. Então a gente fala, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Tem. Tudo tem a ver com a gente. Deu para entender? Então agora vamos falar do certo. E todas essas 7 teorias que a gente falou aí, elas foram refutadas pelo concílio da igreja. Teve alguns concílios importantes. Teve o de Nicéia em 325, que já começou lá, na época de Ário. E depois teve o da Calcedônia, que é onde fechou tudo. E todos esses caras aqui foram condenados como hereges, e tudo isso aqui era heresia. E aí vamos seguir a doutrina correta. Isso foi em 451. Tá? Então, na metade do século V, foi que, vamos definir então no que a gente crê. Para não ter mais confusão. Quem é cristão, quem realmente segue a doutrina bíblica, crê nisso daqui. E aí, o que nós cremos então? Fazendo um resuminho, pensando naquelas coisas de Ário, de Nestório, aí, Jesus é uma pessoa com 2 naturezas. Mas é uma pessoa só. Jesus não é o Deus e Jesus é o homem separado. Não, é uma pessoa. Mas ele é Deus e ele é homem. Sem fusão de substância. Deu para entender? Então, na Calcedônia, eles foram exatamente contra a separação das naturezas de Jesus e também contra a fusão. Ele não eram 2 pessoas separadas, mas ele também não era uma fundida. Ele era 2 em 1. 2 naturezas numa única pessoa. E aí eles têm o credo da Calcedônia, que eles falam exatamente isso, que foi determinado lá para fechar a doutrina. Ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes de todos os séculos pelo Pai. Então é isso que a gente crê. Tem a Confissão de Westminster, fica um pouco mais bonitinha, que foi escrita em 1647, então já é na época da Reforma. Por isso que essa é a posição bíblico-reformada. Então é baseada na Bíblia e na Reforma, depois de tanta confusão que houve na igreja, em 1500 anos de igreja. Então a Confissão de Westminster, lá em 1647, eles fecharam o que é que nós cremos. Nós, protestantes, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele,
quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, um único mediador entre Deus e o homem. Amém? Tem João Calvino também escreveu nas Institutas: aquele que era o Filho de Deus se fez o Filho do homem, não mediante confusão de substância, mas em virtude de unidade de pessoa. Amém? Deu para entender? E aí vamos ler um outro verso aqui. Romanos 1, verso 3 e 4. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui a gente vê que Paulo está falando acerca de seu filho, né, Jesus, descendente de Davi, ou seja, homem. Mediante o Espírito da santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo aqui ele não separa. Ele não fala de uma parte de Jesus Deus, uma parte de homem. É uma coisa só. E aí, 2 Coríntios 13, no verso 4. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza. Ou seja, como homem. Era o homem que estava sendo crucificado lá. Jesus, homem. Mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Tá? Então, Paulo aqui está falando, foi crucificado como homem, mas vive como Deus. Amém? E mais uma em Romanos 9, verso 5. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que está falando de toda a genealogia de Jesus, né? Então traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Então Paulo aqui ele deixa muito claro que Jesus é homem, nasceu de homem, tem uma linhagem humana. Se a gente ler lá em Mateus, a gente vai ver, né? Mas ele era Deus. Em momento algum ele deixou de ser Deus. E em momento algum ele deixou de ser homem aqui na terra. Ok? Tudo bem? Tranquilo isso? Então vamos pensar em algumas coisas sobre essa unipersonalidade de Cristo. Tem uma frase um trecho do Hermes Maia que eu achei muito bacana. Quando pensa em unipersonalidade, com esse nome queremos dizer que Jesus Cristo, mesmo tendo duas naturezas, possuía apenas uma personalidade, a qual reunia perfeitamente as suas duas naturezas, sem haver fragmentação no seu comportamento. A gente percebe, é diretamente relacionado àquele cara que falava que Jesus tinha duas personalidades, cada hora era uma. Não, era um pensamento só, uma personalidade só. Jesus era único. Amém? Algumas evidências da unipersonalidade de Jesus, né? Ele sempre fala dele como uma única pessoa. Em nenhum momento da Bíblia a gente vê Jesus falando nós, ou ele conversando com ele mesmo. Tá em João 17:1, por exemplo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então ele não vai, glorifica os teus filhos, glorifique a gente, glorifica nós. Não, glorifica o teu filho. Depois lá, continuando em João 17, no verso 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E aí no verso 5, agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então é o Jesus homem falando, estou aqui, agora, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ou seja, eu sou Deus. Então Jesus ele se declara Deus e homem ao mesmo tempo, ele não separa. E um pouquinho mais para frente, né? Dei-lhes a glória que me deste, falando de nós, dos discípulos, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus falando que ele é um com o Pai, da mesma substância que ele.
Tá? Os pronomes que eram usados a ele é sempre relacionado a uma pessoa só. Nunca ninguém tratou Jesus com eles ou vós. Era sempre tu, ele. Tá? E ele sempre falava eu. As Escrituras não fazem separação, a distinção entre divindade e humanidade. Vamos ver alguns pontos aí legais. Lá em Lucas 1, verso 43, a mãe do Senhor. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Ela não fala a mãe dos meus senhores. É a mãe do meu Senhor. Tá? Então, um só. Nasceu o Senhor, lá em Lucas 2, verso 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É um só. Então, se nasceu na cidade de Davi, era homem. Se é Cristo o Senhor, é Deus. O Filho do Homem está aqui e no céu. Lá em João 3,13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, ele não fala que o Filho de Deus, ele fala o Filho do Homem. Mesclando, falando que eram dois em um. Em Atos 3,15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Então aqui mostrando, vocês mataram, para matar tem que ser homem. Autor da vida é Deus. Lá em Atos também, Atos 20, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. A igreja de Deus que ele comprou com seu sangue. O sangue de Deus? O sangue de Jesus. Ele é Deus. Se verter o sangue, é humano. Mas era o sangue de Deus, porque Jesus era Deus. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. 1 Coríntios 2,8. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então o Senhor, que habita os céus, foi o que foi crucificado. E a gente não pode confundir com Deus Pai sendo crucificado, tá? O Filho foi enviado para nascer, Gálatas 4,4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Tá? Então enviou seu Filho, nascido de mulher. Mas o Filho é herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1,2. Mas esses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. E em Cristo habita a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, no corpo de Cristo, toda a plenitude, ele era totalmente Deus. Ele não deixou de ser um pouquinho menos Deus, porque ele estava como homem. Ele era Deus. Amém? Algumas implicações importantes para a gente, práticas com relação a isso. Doutrinárias e práticas. Primeira coisa, a gente tem que ter em mente que a gente não vai compreender isso completamente de forma exaustiva. Porque isso excede muito o nosso entendimento. A gente tem que ter essa consciência. Não, agora eu entendo tudo sobre Jesus. Agora eu sei tudo. Me pergunta qualquer coisa. Não chegaremos nessa possibilidade. E a gente tem que entender que tudo que nós podemos absorver e conhecer disso é por causa da revelação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos revela, como revelou nas Escrituras a esses homens inspirados pelo Espírito Santo, como a própria Bíblia fala, homens inspirados por Deus, para escrever essas coisas nos quais a gente baseia toda a nossa doutrina, toda a nossa teologia, se não fosse o Espírito Santo, ninguém chegava nessas conclusões. Então nós temos que ter essa humildade de entender, Espírito, eu preciso da revelação de quem é Jesus. Porque se o Espírito não nos revelar, mesmo a gente lendo as Escrituras, lendo livros, se o Espírito Santo não nos revelar, isso passa apenas de um conhecimento intelectual, de algo que a gente absorve com o nosso intelecto. E absorvido só com o nosso intelecto, não desce ao coração. Porque no nosso coração só é revelado pelo Espírito Santo. Porque isso não pode estar só aqui, isso tem que estar na nossa essência de vida. Isso é a base da nossa fé. É aquilo que nós cremos para a salvação eterna.
E aí é só pelo Espírito. Amém? Segunda coisa, né? Esse conhecimento, como eu falei, ele não é só intelectual, mas era para quê? Para que nós o adoremos melhor. Porque como que nós vamos adorar a quem nós não conhecemos direito? Como que eu vou adorar? É aí que entra muita confusão, aquilo de, a quem eu canto? Eu canto a Deus? Eu canto a Jesus? Ora, são músicas para Deus e algumas músicas para Jesus. Eu já vi gente fazendo essa distinção. Isso aconteceu na igreja, no início. Acho que até essa própria teologia aqui, que surgiu, esquisita, foi exatamente por causa da adoração. Quando eles começaram a adorar, que a gente vê nitidamente nas cartas de Paulo, de Pedro, João, eles exaltando Deus e adorando a Jesus ao mesmo tempo. E talvez com grande influência dos judeus da época, começaram a falar: mas vocês são politeístas, vocês não são monoteístas. Como assim? Vocês estão errados. E aí, acho que essa pressão deles: não, mas eu adoro a Deus. Aí, ou a gente deixa de adorar Jesus, então somos monoteístas, então Jesus era só um homem. Ou então Jesus era totalmente Deus, era a mesma coisa, então ele não era homem. Então, a gente percebe, esse tipo de coisa influencia diretamente a nossa adoração, e é por causa da nossa adoração a Ele que nós temos que entender isso para adorar direito. Senão a gente vai estar entrando numa adoração esquisita, se a gente não entender quem é Jesus realmente. Tá? Outra coisa importante aqui já: a encarnação jamais será desfeita. Jesus permanece para sempre homem e verdadeiro Deus, porque Jesus ressuscitou. Jesus não morreu e o espírito dele foi para o céu e hoje ele voltou a ser espírito. Não, ele continua homem. Por isso que ele vai voltar. Porque se ele não continuasse homem, como que ele iria voltar? Como que nós queríamos na volta de Cristo? Então a nossa esperança mais uma vez estaria furada. Jesus, ele não foi homem, ele é o Deus homem. Amém? E aí, lê mais um verso aqui para a gente finalizar. 2 João, verso 9. Não tem capítulo porque é só um capítulo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai como o Filho. Então, como eu falei, é tudo muito importante com relação à nossa salvação. Se a gente não permanece nessa doutrina, nós não temos Deus. E aí, uma frase do Joe Owen: o grande amor de Deus para com a humanidade é demonstrado pelo fato de o Filho de Deus não ter vindo à Terra como um anjo, e sim como homem, o homem em Cristo Jesus, tendo a natureza humana como a nossa. Tá? Então é muito importante a gente ter essa concepção aqui, que é para a gente entender o amor de Deus também. O amor de Deus foi demonstrado exatamente nisso. Ele não veio como um Deus incorpóreo, espiritual, fazer alguma coisa. Não, ele veio como homem, sofrendo as mesmas coisas que nós sofremos, sendo tentado em tudo que nós fomos e somos, mas ele foi santo, obediente até a morte. E aquele texto de Filipenses que a gente leu no começo, eu acho que ele é o que mais explica e resume toda essa questão da encarnação de Jesus. Porque ele, sendo Deus, assumiu a forma de homem. Então, ele era Deus na terra, criador de todas as coisas, por meio de quem tudo foi criado. Vamos fazer essa imagem, tentar fazer essa imagem na nossa cabeça. O Deus por meio de quem tudo foi criado, ele assume a forma humana, mas não era simplesmente um personagem. Ele toma a forma humana, ele se faz criatura, ele assume a posição de criatura como nós. Ele se torna, ele decide, porque ele quis, ninguém obrigou, ele se deu. Então, um Deus, que a gente já estudou que o universo não pode conter, ele resolve tomar a forma humana por amor a nós.
e viveu como homem. A palavra, lá em Filipenses, e ele se humilhou, tomando a forma de servo. Porque a gente pode pensar, Jesus, se ele continuava sendo Deus, ele era homem, e ele continuava sendo Deus, ele tinha todo o poder de Deus. Mas a gente não vê ele exercendo todo esse poder de Deus, essa soberania de Deus como homem. Porque ele não podia? Não, porque ele não quis. Porque ele quis exatamente ser homem, como nós. O que acontece lá quando ele está no deserto e ele tem fome? Porque ele é homem. Satanás chega para ele e fala: você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. E o que ele faz? Transforma. Porque ele não tinha poder? Tinha. Nem só de pão viverá o homem, mas tudo que procede da boca de Deus. Toda a palavra. E aí depois leva ele lá em cima do templo. Se joga daí, você não é filho de Deus. Porque a palavra fala que se você der ordem aos teus anjos, eles vão vir te salvar. E Jesus não tinha poder para fazer isso? Jesus mesmo fala mais para frente: se eu quisesse, eu dava uma ordem aqui e todo o exército dos céus vinha para cá. Mas ele não fez isso em momento algum. Porque ele se humilhou. Ele tomou a forma humana e quis viver como homem. Ele não quis viver como Deus aqui na terra. Ele tinha todo o poder, toda a soberania e ele se humilhou. Ele fechou tudo dentro desse corpo frágil que nós temos, sujeito a fome, sono, cansaço, frio, calor, dor. Jesus sangrou como nós sangramos. Jesus suava. Ele tinha as mesmas coisas. Ele era humano, sem perder a sua divindade, mas ele humilhou a sua divindade para nos salvar, para chegar na cruz. E ele foi obediente. Isso mostra, Deus é soberano. Se ele é soberano, ele não é obediente a ninguém. Ele é soberano, ele não está abaixo de ninguém. Mas ele se humilhou tomando a forma de servo. E foi obediente a Deus. Então, ele entendendo, ele foi obediente ao plano, à palavra, à soberania de Deus, ao plano eterno da redenção. Ele se humilhou e foi obediente até a morte. E morreu como homem. E como homem, pelo poder de Deus, foi ressurreto. Amém? É isso que nós cremos. Esse seria o que mais a encarnação tem para fazer em nós, a encarnação de Cristo, é exatamente colocar a gente no nosso lugar devido. Porque se ele, sendo Deus, como diz o texto, não se apegou a ser igual a Deus, por que a gente, que ainda Jesus ele foi homem, sem pecado, nós não, nós somos pecadores, condenados à morte pelo nosso pecado, separados de Deus, separados da glória de Deus. Se não fosse porque ele fez isso, nós estaríamos ainda condenados. Então, como que nós podemos encher o nosso peito e falar: não, porque eu exijo isso de Deus, eu tenho essa autoridade? Que autoridade se eu sou um pecador? Adotado pela graça de Deus. Se não fosse pela graça, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer qualquer coisa pela gente. Porque quem decidiu viver assim? Fomos nós. Se nós decidimos, ninguém tem obrigação de fazer nada pela gente. Nós quisemos, nós gostamos de viver em pecado. Essa é a grande verdade. Mas Deus, ele não quis deixar dessa maneira. Por causa do seu amor, por causa da sua graça, da sua misericórdia eterna, da sua bondade. Ele falou: não, eu vou dar um jeito nessa situação. Eu não criei o homem para viver separado. Então eu vou resolver essa questão eu mesmo. Ninguém pode resolver por eles. Eles não podem se resolver, porque eles já estão corrompidos. Eles já estão em pecado. Se eles estão em pecado, eles não têm mais capacidade alguma de absorver, de decidir pelo certo, de decidir pelo bem, decidir pelo que é bom, decidir pela santidade. Eles não têm a mínima capacidade de serem santos.
Então Deus não poderia, se Deus não interferisse, Ele não poderia dar a ordem, ser de santos como eu sou santo. Porque nós não temos capacidade de nos santificar. Se nós não temos a capacidade de nos santificar, não temos a capacidade nem de preservarmos a nossa vida, a nossa alma, que possibilidade eu tenho de exercer autoridade, quer seja no mundo espiritual, no mundo físico, achando que nós somos alguma coisa? Não. Ele é tudo. Cristo em nós, a esperança da glória. E essa Paulo fala, esse é o grande mistério. Cristo em nós. Então, entender a encarnação de Cristo, a encarnação de Jesus, é humilhar o nosso eu. É falar, eu sou o homem corrompido, Jesus não. E Jesus tomou essa forma de homem por minha causa. Então, minha única... Obrigado. Então, a minha única resposta é me humilhar também. É chegar diante desse Deus incrível, maravilhoso, imensurável, tão amoroso, e falar, eu me rendo. E eu ouvi um negócio essa semana, eu achei muito interessante sobre essa questão de rendição. Que quando a gente pensa em rendição, a gente já está acostumado num mundo tão violento, que é quando o bandido chega para você, levanta a mão, e você não tem alternativa, né? Mas a rendição aqui nós olhamos para Deus, Ele não nos coage, Ele não nos fala, se rende aí, como se... Porque a gente vê, Jesus ele veio como homem, Ele não usou da autoridade dele, de Deus, para nos redimir. Ele se colocou no nosso lugar, se fez igual. A gente não viveu fisicamente com Ele, mas os discípulos relatam isso. Nós falamos, nós testemunhamos, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram. Eles pegaram Jesus. Jesus se tornou acessível a nós. E então, essa rendição não é por um exercício de autoridade de Deus, mas do nosso reconhecimento da sua autoridade, o nosso reconhecimento da sua soberania, o nosso reconhecimento do quem Ele é. Então eu me rendo. Não porque Ele me coage, mas porque eu entendo, eu vejo o que foi a encarnação dEle, o que Ele quis fazer, e eu me rendo. Então eu me humilho também, porque Ele é digno disso, e eu não sou digno de nada. Ele é digno totalmente digno, totalmente santo. Amém? Eu quero convidar vocês.